É bastante comum que muito iniciante em circuitos elétricos ou quando estiver estudando filtros se confunda com o comportamento de indutores e capacitores conforme a frequência. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma analogia que vai fazer você memorizar isso e também, se você já é experiente, uma revisão nunca é demais. Raiza.com.br, turbine já o seu laboratório de eletrônica e nas suas compras por lá tem o cupom WRKIDS Raiza para 7% de desconto em toda a loja, tá aqui na descrição para você conferir. Eu sou Wagner Rambo, bem-vindos ao WRKIDS Channel e vamos para o vídeo de hoje. Para estudarmos o comportamento de indutores e capacitores conforme a frequência, eu trouxe aqui algumas topologias de filtros passivos. Você tem uma topologia que você não sabe a resposta em frequência. É claro que você pode simular ela, mas é interessante você já ter a percepção de qual resposta em frequência esperar daquela topologia, ou mesmo o que acontece com esse dispositivo conforme a frequência que está ali nele. Então nós temos aqui os indutores e os capacitores, que são dispositivos que variam a sua impedância conforme a frequência, e você precisa memorizar o que ocorre no indutor e o que ocorre no capacitor. Isso você tem que ter aí bem decorado, porque é importante em muitos conceitos e muitos projetos de circuitos elétricos e mesmo da eletrônica em geral. Então eu trouxe uma analogia muito legal, que é a seguinte. Imagine que nós temos aqui uma rodovia. Essa rodovia pode ser uma linha no nosso circuito por onde vai passar a frequência. Imagine que nós temos um veículo, pode ser um carro, enfim, ou outro veículo qualquer que vai transitar por essa rodovia. Esse veículo ele tem uma velocidade, concorda comigo? Então imagine a velocidade desse veículo como sendo a frequência. Quanto menor a velocidade, menor a frequência, quanto maior a velocidade, maior a frequência. Eu vou desenhar aqui como um retângulo bem simples o nosso veículo, só para que fique compreendido. Então, o veículo está andando aqui na rodovia, e a rodovia tem uma interrupção aqui, vamos supor que ela tem um buraco. Para você passar esse buraco, você precisa passar por ele. Vamos supor no nosso exemplo aqui. Para que você ultrapasse esse buraco, o que você precisa fazer? Você precisa reduzir a velocidade ou aumentar a velocidade? Obviamente, para vencer o buraco com o seu veículo, é necessário aumentar a velocidade para que ele consiga aí saltar o buraco ou passar por ele, sem trancar. Se você vir muito lento, uma velocidade muito baixa, o veículo não vai passar, vai ficar barrado, as rodas vão entrar ali no buraco e não conseguirá ultrapassá-lo, portanto. E essa é a analogia que você deve fazer para o capacitor em frequência. Imagine o capacitor como sendo essa interrupção na sua rodovia. O que acontece então? Como você vai fazer a frequência passar pelo capacitor? Aumentando ou diminuindo? Aumentando a frequência, não concorda comigo? Eu aumento a velocidade, eu venço aqui o buraco. Se eu diminuo a velocidade, eu não consigo passar por ali. Então você tem que fazer essa analogia para o capacitor. O capacitor é um dispositivo que, quanto maior a frequência, menor a sua impedância. Então nós temos aí um dispositivo que, quanto maior a frequência, mais próximo de um curto-circuito ele se comporta. Quanto menor a frequência, mais próximo de um circuito aberto ele se comporta. Então essa analogia da estrada é muito boa para você nunca mais esquecer isso. Agora vamos para o indutor. Tenho aqui um outro exemplo, não é uma estrada reta, e sim uma estrada curva, assim, em formato de um indutor, não por acaso. Vamos desenhar aqui o nosso veículo, e o veículo agora tem que passar por essa estrada aqui, faz praticamente um zigue-zague. O que você precisa fazer? Se você vir muito rápido, uma velocidade alta, você não vence as curvas, você sai para fora, não concorda comigo? Se você acelerar em algum instante aqui, você sai da estrada e não consegue concluir. Para você passar, você precisa reduzir a velocidade. Vindo devagar aqui, você passa com o seu veículo até chegar ali à conclusão, vindo devagar. Então o que você pode lembrar é o seguinte: o indutor, tal como essa nossa estrada sinuosa aqui, ele precisa de frequências mais baixas para se comportar como um curto-circuito. Então
o indutor é um dispositivo que permite a passagem de frequências mais baixas. Frequências mais altas, por outro lado, não passam, ele barra. Então você pode usar a analogia do veículo muito rápido, ele vai sair da estrada e não conseguirá concluir. Então essa é a analogia que você tem que fazer. Capacitor, frequência alta, ele permite a passagem. Frequência baixa, não. Aquela estrada lá com o buraco, eu preciso ter uma velocidade mais alta no veículo para conseguir vencer. O indutor, por outro lado, eu preciso de uma velocidade mais baixa para conseguir vencer o zigue-zague, vencer essa estrada sinuosa. Do contrário, eu não consigo. Por isso, o indutor é um dispositivo que permite a passagem de frequências mais baixas. Espero que tenha ajudado e que você sempre se lembre disso agora para nunca mais esquecer o comportamento de indutores e capacitores com frequência. Então vamos pegar o exemplo dos filtros aqui e vamos imaginar uma frequência muito baixa, não importa o valor. Você sempre pode analisar desta forma, uma frequência muito baixa aplicada na entrada desse circuito, o nosso indutor vai se comportar como um curto para essa frequência muito baixa e o capacitor como um circuito aberto. Logo, frequências baixas tendem a surgir aqui na minha saída. Então, o gráfico que representa isso é esse aqui, ó. Frequências mais baixas passam na saída sem maiores problemas. Frequências mais altas, por outro lado, serão barradas pelo indutor. Então, o indutor se comporta como um circuito aberto em uma frequência mais alta, e o capacitor, por sua vez, como um curto. Então, além de ter o efeito de barrar a frequência, eu ainda direciono para o GND, frequências que eventualmente seriam vencidas, teriam vencido aqui o indutor. Então, na minha saída, eu vou ter um nível próximo de GND aqui. Então, a resposta para frequências altas é essa aqui. Eu só remover ali as marcações e aí eu traço o gráfico aqui aproximado. E aí você enxerga que essa é uma topologia passa baixas, porque ela permite a passagem de baixas frequências. Próximo circuito, frequências baixas, aqui eu tenho um capacitor na linha do circuito. Então, frequências baixas eu não consigo vencer o capacitor, é aquele buraco na nossa rodovia. Ele se comporta como um circuito aberto, já o indutor sim. Então, ele se comporta como um curto. Alt 2 aqui tende a ter o GND. Vamos marcar no nosso gráfico aqui, valor próximo do GND. Frequências altas, por outro lado, o capacitor é um curto, consigo vencer aquele buraco, e o indutor é um circuito aberto, ele não passa pelo indutor. Lembra do carro saindo para fora da estrada. Então, um circuito aberto. A tendência é eu ter o ganho em Alt 2 igual à minha tensão de entrada. Nosso gráfico terá esse comportamento aqui, aproximado. Passa altas, ele permite a passagem de frequências mais altas. Próximo exemplo, eu combino um circuito LC paralelo com um resistor. E aí você precisa também ter memorizado que o resistor é um dispositivo que não se afeta com diferentes frequências. Então ele não altera a sua impedância de acordo com a frequência. Frequências muito baixas, o indutor permite a passagem. Frequências muito altas, o capacitor permite a passagem. Mas haverá um ponto específico que consiste na frequência de ressonância, esse sistema LC paralelo, que é um circuito tanque também conhecido, que nós teremos uma frequência que será rejeitada. Essa frequência de ressonância será em algum ponto barrada tanto pelo capacitor quanto pelo indutor. Então, nesse caso em particular, nós temos que frequências baixas passam, frequências altas também, porém uma frequência ali intermediária de ressonância do meu circuito é barrada, e aí nós temos aqui mais ou menos uma curva assim. Esse aqui é um filtro NOT, ou um filtro rejeita banda,
ou também o filtro rejeita faixa, como alguns gostam de chamar. E o nosso último exemplo, frequências muito baixas, o indutor direciona a GND, frequências muito altas, o capacitor direciona a GND. Então nós temos em frequências muito baixas o zero, frequências muito altas também, mas naquela frequência de ressonância do circuito, o meu sinal passa. Esse aqui é um filtro passa-banda ou passa-faixa também, como outros gostam de chamar. E agora você sabe o comportamento destes circuitos e memorize a questão do indutor e do capacitor. Vamos fazer a simulação desses filtros. Montei eles aqui no LT Spice brevemente, eu vou rodar a simulação. Então vamos organizar aqui os nossos gráficos. E vamos ver a resposta em frequência. Vamos adicionar aqui 4 gráficos. Então o meu primeiro filtro tem essa resposta passa baixas, ele tem esse pico aqui na ressonância, pelas características do circuito, que não representamos na análise teórica, mas não tem problema, justamente para compreendermos a resposta do circuito. Passa altas Vout 2, como você pode ver aqui. O Vout 3 rejeita a banda e o 4, um passa banda. Eu aproveito e convido você para fazer o nosso curso Circuitos de RF, Transmissão FM. Está lançado aí 50% de desconto. Acesse o código QR, conheça o curso e invista já. O cupom está aplicado para você e o acesso é vitalício. Entenda sobre filtros e muitas outras peculiaridades do RF nesse curso ministrado por mim. Então é isso, você pode fazer a simulação, testar várias topologias e entender como é o comportamento de indutores e capacitores. Eu acredito que com a analogia da estrada lá tenha ficado muito claro. Comente aqui embaixo se gostou e se quer mais aulas com essa pegada. Concluímos mais um vídeo por aqui. Obrigado pela sua companhia. Maratone o nosso conteúdo, tem muita coisa para você aqui no WR Kids Channel. Um abração, bons projetos e até o próximo vídeo.